Falar primeiro sobre evangelismo, né? Depois a gente vai falar sobre missões. Evangelizar. O que é evangelizar? É proclamar ao mundo a mensagem do evangelho. Qual é a diferença do evangelho, de proclamar o evangelho para o evangelismo? O evangelismo é o sistema em si, é os métodos, são as estratégias, é o que a gente vai utilizar para ir proclamar esse evangelho, certo? Ismo, sistema. Evangelho, sistema do evangelho. Então, é o sistema que eu vou utilizar para proclamar esse evangelho. Então, evangelizar significa proclamar o evangelho. E evangelismo significa o sistema que vai proclamar esse evangelho. Há dois tipos de evangelismo, o pessoal e o em massa, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar com vocês ainda, né, que eu esqueci de dizer. Hoje, nós cristãos do século XXI, será que nós temos proclamado o evangelho como Jesus nos ordenou? Ou temos dado desculpa para Arabanda subcantarás fazer isso? Aqui eu citei 4 personagens, mas tem muitos outros, né, que não quiseram ir. Aqui, por exemplo, tá faltando Jonas, né? Eu citei aqui Moisés dizia que ele era pesado de língua. Quem era ele para ir lá falar o que Deus mandou ele dizer para Faraó? Gideão dizia que ele era o menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Isaías dizia, meus lábios na banda subcantarás são impuros. Ora, quem de nós não temos pecado, né? Que nos dificulte anunciar o evangelho de Cristo. E Jeremias dizia que ele era uma criança. E aqui ainda faltou adicionar Jonas. Lembra Jonas? O fujão que não quis ir até Nínive, que era uma nação perversa, mas que Deus queria alcançá-los. Né? Então vamos falar dos dois tipos de evangelismo, pessoal e em massa. Evangelismo pessoal, você e uma única pessoa. A exemplo, Jesus com a mulher samaritana, lembra? Ele quebrou as barreiras do preconceito. Filipe, o eunuco, lembra? Entendes tu o que lê? Ele, como é que eu posso entender se ninguém me ensinar? Então ali Filipe foi e ensinou aquele eunuco, que era uma pessoa importante, né, da Etiópia, era uma pessoa graduada, mas não entendia a palavra de Deus. Ou seja, também aqui a gente já está começando a aprender, independente de uma samaritana, que era uma mulher qualquer, que a Bíblia nos dá até parâmetros, que era uma mulher leviana, uma mulher de muitos homens, independente dela, que era uma mulher simples, há uma pessoa importante como esse eunuco, não importa, nós temos que anunciar o evangelho de Deus. Em massa, Jesus anunciando o sermão da montanha, né, e ali dando normas, né, sobre a verdadeira religião, aquilo que o Pai exige de nós. Paulo sobre o aerópago, né? Paulo era um grande filósofo, né? Então ele ali trazia toda a filosofia, né, não mais humana de homens, mas daquilo que ele aprendeu com o próprio Cristo, evangelizando em massa. E tem outros evangelismos também, agora não me vem à memória, mas em massa, em conjunto, é você pegar e fazer um ar livre, você em massa evangelizar num sinal, vamos embora todo mundo para debaixo dos viadutos, nos asilos, em massa. Pessoal, você sentou ao lado de na condução ao lado de alguém, aquela alma tá aflita, ou pegou um telefonema, começou a chorar do nada, te deu uma abertura, tu começa ali o combate, né? Tu começa ali a lançar ali o evangelho. Então esse é o evangelismo pessoal, é você e aquela pessoa, né? Quero ler algumas passagens aqui que eu achei bem interessante, isso aqui que eu escrevi aqui. Por que evangelizar? 2 Coríntios 5, já tá até aberto aqui, o 14 e o 15. Por que evangelizar? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que por aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. Então eu vivo para anunciar tão grandiosa salvação. Com o que eu tenho que me preocupar na hora de evangelizar? Atos 20, 24. Olha só. Atos 20, 24. Com o que eu tenho que me preocupar na hora de evangelizar? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você tem que me preocupar com o quê? Com nada. Né? Deus nos convoca, nos impulsiona. O que eu tenho que temer? Atos 18, tá aqui pertinho. O 9 e o 10. Eu temo o que, hein? 18, 9 e o 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade.
Quem eu devo evangelizar? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem deve evangelizar? Todos, né? Não tem exceção. Precisa de grupo com muita gente? Ainda, Lucas 10, o 1 e o 2. Vamos lá. Lucas 10, 1 e o 2. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a seara. Então, precisa de grupo com muita gente? Não. Jesus enviou de 2 em 2, né? Então, não precisa de muita gente para evangelizar. Quem vai fazer as pessoas se interessarem por aquilo que a gente fala? Atos dos Apóstolos 16. Atos dos Apóstolos 16. Cadê? O 14. 16, 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, qual é a pergunta aqui? Quem fará a pessoa se interessar? Quem diz aqui? O Senhor lhe abriu a banda sub e cantarás o coração. Então a gente manda a palavra, a gente anuncia o evangelho, mas quem convence é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Basta só ganhar a alma? Mateus 28. Vamos lá. Mateus 28, 19. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então basta ganhar a alma? Não, a gente tem que discipular, tem que ensiná-las. Não podemos fazer acepção de pessoas ou de lugares. Marcos 16, 15. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda etnia, todos os povos. A gente não pode fazer acepção de ninguém. Todos merecem, têm o direito de ouvir ao Senhor Jesus. De casa em casa, Atos 20, 20, né? Tem uma denominação aí que vai de casa em casa. A gente também pode fazer isso, gente. Bater de porta em porta, entregar um folheto, colocar na caixa de correios. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo falando isso. E como se comportar, gente? Essa aqui eu não vou ler não, mas a gente já conhece. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo 16. Diz que a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. O que quer dizer isso? A serpente ela é um animal esperto, astuto, ligado aquilo ali, ou seja, a gente não pode evangelizar, tipo, a gente tem que ficar atento, de preferência a orar, olhos abertos, mão estendida, né, para ver o que está acontecendo, pode se manifestar. Foi até explicado recentemente no culto de domingo pela irmã Solange a respeito disso, olhos abertos, evitar a gente que é as jovens, as mulheres, evitar ir com blusas decotadas, com algo que chame atenção, porque tem homens ali, argolas, brincos grandes, a pessoa pode se manifestar, te arranhar, te machucar, te prejudicar de alguma maneira. Então tem todo, tá com um calçado que te dê disponibilidade caso você tenha que correr ou fazer algum tipo de movimento brusco, nada que seja de fácil arrebentar ou que derrape. Tem todo um processo na hora de você evangelizar. E como que você tem que se comportar? Esperto como a serpente, mais humilde. A palavra lá, banda sub, cantarás, não é da Rose. Quando a gente vai evangelizar, ebene cantará, banda sub, não é eu que estou falando. É o Espírito Santo de Deus que coloca as palavras na minha boca. Então eu tenho que estar esperta, ligada em pegar aquela alma. Já conhece Jesus, já teve um encontro com o Senhor, naquele combate ali, mas ao mesmo tempo que eu estou esperta, eu tenho que ser humilde, eu nunca sei tudo. Tenho que estar disposta a ouvir, de repente ele é um ex, a gente pegou agora.
Desviados presbíteros da casa do Senhor, quantos missionários, então essas pessoas desviadas fora daquilo que o Senhor quer, então elas também conhecem a palavra. Não pensa porque eu e você estamos na rua que a gente é melhor ou mais do que alguém, não, a gente nunca sabe tudo. Deixa ele ouvir, deixa ele colocar para fora, né? Talvez ali o Senhor quer curar aquela alma, sarar aquela alma através das nossas vidas, então a gente tem que ser manso como a pomba, humilde como a pomba, tranquilo como a pomba, ser uma fortaleza para falar o evangelho, mas saber ouvir, ser tranquilo e sábio nas palavras igual Jesus era, né? Então vamos lá, no próximo vídeo a gente continua.